palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Irmãos, eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar a palavra, pastora querida, graça e paz. Eu gosto de estudar a palavra, eu gosto de me dedicar. E eu preparei, olha, eu vou falar para vocês, eu fiquei uns 2 meses preparando a palavra para hoje. Uns 2 meses. Estudando, e quando foi domingo, o Senhor falou, você não vai pregar nada do que você estudou. Eu vou mudar toda a palavra. O Senhor me levou para uma outra direção completamente diferente. E eu peço que você abra o teu coração, porque a palavra não é a palavra da Adriana. A palavra da Adriana vai passar. Mas a do Senhor, essa vai permanecer eternamente. Abra o teu coração, porque nós não temos que receber apenas palavras proféticas. Nós precisamos abrir o nosso coração também para ser admoestado. O Senhor, Ele corrige filhos. Deus não corrige bastardo. Ele só corrige filhos. Então você, como filho do Senhor, aceite a correção do Senhor. O Senhor, Ele tem algo para nós, Ele tem algo para a minha vida hoje, Ele tem algo para a vida de cada um. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nós vamos ler dos versículos 1 a 6. É o último capítulo. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte: havendo escapado. Tem alguém aí que a versão está escapado? Amém. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, algumas versões vão falar gravetos, ajuntando uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, repitam comigo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam a uns aos outros, certamente este homem é homicida. Algumas versões vão falar, este homem é um assassino, visto que, escapando do mar, a justiça não lhe deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Amém? Vamos orar sobre essa palavra? Pai Santo, Todo-Poderoso, cheio de graça e misericórdia, louvamos o Teu santo nome nesta noite. Te exaltamos, Te engrandecemos, Te agradecemos. Senhor, essa é a Tua casa. Essa é a Tua palavra, que é revelada na terra através das Escrituras. Senhor Jesus, toma-nos nas Tuas mãos nessa hora. Vai abrindo o nosso coração, vai preparando o nosso coração, vai abrindo o nosso entendimento, vai abrindo os nossos ouvidos, Pai. Coloca um filtro do Teu Santo Espírito nos nossos ouvidos, para que nós ouçamos somente a Tua voz, somente a Tua direção. Senhor Jesus, vai colocando um filtro em nós, na nossa mente, para ter os Teus pensamentos, pensamentos que vêm do alto. Vai colocando um filtro no nosso coração, para que a Tua palavra encontre morada no nosso coração. Senhor Jesus, que o Senhor tome a minha boca, que da minha boca saia a palavra rema sobre a Tua igreja. A Tua igreja. É a Tua igreja que quer ouvir a Tua palavra, não palavra de homem, mas a Tua palavra eterna. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Seja entronizado neste lugar. Amém? O livro de Atos, ele é um livro que o nome em si já revela o que ele faz. O livro de Atos, ele vai mostrar os atos do Espírito Santo. Os atos que o Senhor Jesus começou a fazer. Jesus nos evangelhos vai começar
operar milagres, e o livro de Atos é uma continuidade. O livro de Atos, ele existe exatamente para que haja uma expansão da igreja. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus, aquelas pessoas que rejeitaram o evangelho, elas pensavam assim: não vai durar nada. Essa igreja aí, que estão fazendo lá na casa da irmã Maria, logo logo isso acaba. E aí no livro de Atos vai se levantar um homem chamado Gamaliel, que foi o homem que discipulou o apóstolo Paulo, e ele vai falar o seguinte: olha, se realmente essa igreja que está se reunindo é coisa de homem, é só um movimento humano, isso vai acabar. E se for só uma modinha, vai acabar. Mas se isso vem do Senhor, se vem de Deus, vai permanecer. E se vem de Deus e vai permanecer, não adianta lutar contra algo que Deus estipulou. Então o livro de Atos, ele vai mostrar exatamente a expansão da igreja. Era na pressão. Eles estavam debaixo de pressão. Tem pressão, mas tem crescimento, tem expansão. Tem perseguição, mas tem crescimento, tem expansão. Tem calúnia, tem difamação, mas tem expansão, tem crescimento. E a igreja do Senhor, ela vai avançar, porque ela faz tudo debaixo da palavra. Não é embaixo de palavra de homem, porque a teologia coach vai passar. A teologia que amacia o ego vai passar. Mas a palavra, ela vai permanecer. A igreja só vai avançar debaixo da palavra. A igreja não vai avançar de outra maneira, é debaixo da palavra. E a palavra de Deus, ela é maior do que a palavra de homem. A palavra de Deus, ela é maior do que a palavra do prefeito, do deputado, do governador. A palavra de Deus é maior do que a palavra de presidente, porque é palavra de Deus. Então, as pessoas que vão tentar fazer alguma coisa contra a igreja vão fracassar, porque nós vamos avançar pela palavra. Então, o último capítulo, o capítulo 28, ele vai falar de um cumprimento de promessa. Nós vamos olhar no capítulo 19 do livro de Atos. Paulo, ele vai demonstrar uma vontade, um desejo de ir para Roma, para fazer a igreja expandir até Roma. Ele vai mostrar esse desejo, mas não é hora, não é tempo. E aqui eu já libero uma palavra profética sobre a tua vida. Espera, se não é tempo ainda, espera. Deus tem o tempo certo para cumprir os propósitos dele na tua vida. Espera, tenha paciência. O Senhor, ele não trabalha com não sei. Ele trabalha com sim e não e com espera. Apóstolo Paulo quer ir para Roma, capítulo 19, mas não é hora ainda. Mas no capítulo 23, no versículo 11, o próprio Jesus vai aparecer para ele e vai confirmar essa palavra. Paulo, importa que sejas a minha testemunha em Roma. Capítulo 23. Mas no capítulo 21, vai aparecer um profeta chamado Ágabo. Paulo, ele está na casa de Filipe. Filipe tem 4 filhas, essas 4 filhas são profetisas. Só que nenhuma delas vão profetizar para Paulo. Sabe quando você está esperando aquele profeta vir falar com você? E Deus usa alguém que você nem imagina. Deus usa alguém que nem é profeta para falar com você. Esteja com as suas antenas espirituais ligadas. Deus pode falar com você no louvor. Deus pode falar de diversas maneiras. Crie as suas expectativas no céu, não nas pessoas. E Paulo está lá. Nenhuma das moças vão falar com ele. E aí aparece um profeta chamado Ágabo. Eles usavam uma espécie de cinto que ajudavam nas roupas, né? Quando eles entravam numa casa, eles tiravam o cinto e eles guardavam esse cinto atrás da porta. E o profeta Ágabo, ele passa a mão atrás da porta. Ele pega um cinto, não sabendo de quem era. E aí ele ata as mãos dele, ele ata os pés dele.
E ele fala assim: o homem que é dono deste cinto, assim farão os judeus em Jerusalém sobre ele, e ele será entregue na mão dos ímpios. Prestar atenção em quem vai fazer isso com eles? Os crentes de Jerusalém. E o apóstolo Paulo vai falar: passei naufrágios, passei tortura e passei perigo entre os falsos irmãos. O apóstolo Paulo vai falar isso. O profeta Ágabo profetiza, aquele povo fica muito triste. E aí Paulo vai falar assim: vocês estão chorando, vocês estão me deixando triste. Não me deixa triste não, porque eu estou pronto. Eu estou pronto para ir para Roma. Eu estou pronto para padecer no nome de Cristo. Em Filipenses ele mesmo vai falar que a nós não foi dado apenas o privilégio de crer em Jesus, mas também de padecer por ele. Eu falei essa semana numa igreja sobre o livro de Hebreus, e vai falar assim: deixando de lado o peso e o pecado que de tão perto nos assedia. E peso aí é tudo que tira a tua distração. Peso não é pecado, são duas coisas diferentes. Deixa eu falar uma coisa para você: só tem um peso que Jesus permite sobre a tua vida. Esse peso é a cruz. É o único peso que ele permite. Cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga o Senhor. E aí Ágabo profetiza. E aí nós vamos para o capítulo 23. Deus vai falar para ele: olha, você vai para Jerusalém. E veja, Deus faz várias promessas. E nós vamos ver que o capítulo 28 é o cumprimento dessas promessas. O capítulo 28 é o capítulo da honra. O capítulo 28 é o capítulo do culto de ação de graças. O capítulo 28 é o capítulo da bênção. O capítulo 28 é o capítulo da consagração, é o capítulo do reconhecimento. O capítulo 28 é o capítulo do tapinha nas costas. É, você é de Deus mesmo, Deus é contigo. Esse é o capítulo 28. O capítulo 28 é o capítulo da festa. Só que para você chegar no capítulo 28, você vai passar pelo capítulo 27. E eu quero falar sobre o capítulo 27 nessa noite. Você vai passar por ele. O capítulo 27, ele começa da seguinte maneira: Paulo, ele vai fazer toda uma trajetória para chegar a Roma. Agora prestem atenção. O capítulo 27 vai ter muita tribulação. Eu não sei se a sua vida está no capítulo 27. Eu quero que você saiba que se a tua vida estiver no capítulo 27, Deus está montando o teu currículo. Deus está montando o teu currículo. Ele não vai te levar no capítulo 28 sem currículo. Ele não vai te levar no capítulo 28 sem experiência com ele. E no capítulo 27, ele vai fazer o trajeto. Ele vai sair de Cesareia. De Cesareia ele entra num navio Adramitino. Adramitino, o nome Adramitino é por causa de uma região chamada Adramítio, que ficava perto da Turquia. Ele vai entrar nesse navio, ele vai ser entregue para um centurião romano chamado Júlio. Esse centurião romano, ele gosta de Paulo. É uma pessoa que ele tem amizade ali com o apóstolo Paulo, ele gosta de Paulo. No trajeto eles vão parar em Sidom. Quando eles param em Sidom, o próprio Júlio permite que o apóstolo Paulo se encontre com amigos. Se encontre com amigos. Irmãos, o crente precisa sair da caixinha. Nós precisamos sair da caixinha. Deus, muitas vezes, prepara pessoas para nos abençoar que não são crentes. Quem já foi abençoado por uma pessoa que não é cristã? Todo mundo. Precisamos sair da caixinha. O crente, quando sai da caixinha, ele evangeliza. Estão entendendo? Estão comigo? Porque se você ficar na caixinha, ninguém vai querer ouvir você falar de Jesus. Nós estamos numa época que as pessoas, muitas pessoas lá fora não querem ouvir crente. Estão comigo? Que nós possamos ser a geração que sai da caixinha, que abraça as pessoas, que fala de Jesus para as pessoas com o nosso viver, com o nosso modo de viver.
E eles vão passar por Chipre. Eles vão contornar atrás da ilha de Chipre. Porque está falando assim, os ventos eram contrários. Ali na ilha de Chipre já eram contrários os ventos. Tem tido vento contrário sobre a tua vida? A igreja de Cristo naturalmente já passa por vento contrário. Você está remando contra o mundo. O mundo está pulando o carnaval e você está em consagração. Amém? O mundo está na baderna e você está buscando a Deus. Então, nós já vamos na direção contrária. O crente, ele já rema na direção contrária. E eles vão passar por Chipre. Depois de Chipre, eles vão para Mirra, na Lícia. Em Mirra, eles vão fazer uma espécie de baldeação. Eles vão pegar um outro navio, um navio alexandrino. Alexandrino por quê? Era um navio egípcio que vinha de Alexandria. E esse navio carregava trigo. Eles vão fazer uma transferência de navio. Quando eles fazem essa transferência de navio, eles vão passar por Creta. Quando eles passam por Creta, eles vão tentar parar em bons portos. E eles não vão conseguir. A Bíblia fala que eles tentam parar penosamente. Veja, Deus já está dando sinal. Deus tem dado sinal na tua vida? Porque o Senhor, Ele levanta algumas placas na nossa vida. Amém? Aquele filho, adolescente, que está chegando em casa 4 horas da manhã e você não sabe quem são os amigos, você não sabe para onde ele vai, Deus está dando um alerta para você. Aquele relacionamento que você não sente Deus testificar, e você está nesse namoro e essa pessoa, Deus está dando um alerta para você. Deus levanta placas na nossa vida. Que nem placa de trânsito. Curva sinuosa, não tem isso? Nós precisamos estar alertas. E aquele que está em Cristo, que tem vida de oração, que tem vida de comunhão, que tem jejum, ele tem essa sensibilidade de perceber quando algo não está certo. E no capítulo 27, o apóstolo Paulo, no versículo 10, vai admoestar eles sobre a viagem. Irmãos, é o seguinte, essa viagem vai ter prejuízo. Tem alguma coisa errada com essa viagem. Eu acho melhor vocês não irem para o caminho dessa viagem, não. Melhor a gente parar. E vai falar que o centurião, ele vai ouvir a maioria. A maioria provavelmente devia estar pensando, Paulo, você não entende de navegação, você é pregador da palavra. Você não entende essas coisas. Ai, a sua opinião não serve. Deixa eu te falar uma coisa. A voz de Deus não é a voz da maioria. Às vezes a maioria na tua vida está te falando uma coisa e Deus está te falando outra. A maioria de repente está falando para você assim: ai, olha, esse teu casamento não está com nada. Se eu fosse você, eu começava a sair. Ai, deixa ele sentir ciúme de você. Começa a sair. Sai com as suas amigas. E Deus está falando para você: não. Investe no casamento que eu te dei. Cuidado com a voz da maioria. Essa história que brasileiro fala, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não é bem assim, não. Fique com a voz de Deus. Às vezes o Senhor, Ele está tentando falar com você para que você evite naufrágios na sua vida. Não entre para trabalhar numa empresa se Ele não falou para você entrar. Não entre num relacionamento se Ele não confirmou. Não faça nada que o Senhor não te direcione. E aí eles vão insistir. E o versículo 13 do capítulo 27 vai falar que sopra um vento brando. E a Bíblia vai falar assim: e eles achavam que estava tudo certo. Cuidado com a falsa sensação de: não, minha vida está ótima. Não preciso consertar esse pecado. Deixa eu com esse pecadinho de estimação. Não preciso consertar, não. Minha vida está boa. Eu estou ganhando bem. Está tudo bem com os meus filhos. Cuidado com o vento brando. Mas eles insistem. Eles vão continuar a viagem. E aí eles vão dar de cara com vento,
chamado Euroaquilão. Esse Euroaquilão, ele é um fenômeno meteorológico violento e ele surge de repente. É aquela tempestade que não te avisa. É aquele luto que você não imaginou que você ia passar, ele acontece. É aquela perda que você não imaginou. É aquela enfermidade que chega sem dar sinal nenhum. É uma tempestade súbita. Ela vem contra a tua vida que você não sabe de onde vem. Veja, o Senhor, ele deu limite para muitas coisas. O Senhor, ele deu limite para os pássaros, ele vai firmar a terra, ele vai firmar o céu. O Senhor firma todas as coisas, é por isso que o céu não cai na tua cabeça. Ele firma todas as coisas. Mas a Bíblia vai falar que para o vento não havia limite. A Bíblia vai falar assim que o vento sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E ele sopra do jeito que quer. O Euroaquilão está aqui. Não tem limite. Só que na quarta vigília da noite, vem vindo um homem andando sobre o mar. E as pessoas acham que é um fantasma. E Jesus fala para você nessa noite: sou eu vindo ao teu encontro. Sou eu no meio da tua tempestade. Sou eu tomando a tua vida nas minhas mãos. Deus, Jesus está vindo na quarta vigília sobre a tua vida. Na quarta vigília da noite. Está andando sobre o mar, sobre a tua vida. Lembra que eu falei do capítulo 28? Você vai chegar lá. Você vai chegar no capítulo 28. Aguenta firme. E eles vão dar de encontro com esse vento. E eles não têm escapatória. Euroaquilão não é exatamente o nome da tempestade. É o nome do tipo da tempestade. Por quê? A palavra euro é uma palavra latim. Os gregos também usam essa palavra, que significa leste. Aquilão, norte. Ou seja, a junção dessas duas palavras vai trazer um vento nordeste. Um vento forte. E até hoje naquela região tem essas ventanias muito fortes que levantam ondas altíssimas. Prova disso é que eles não navegavam em setembro. Em setembro eles já começavam a parar. E sabe quando que eles estão navegando aqui? Na primeira semana, primeira quinzena de outubro. Os navegantes dizem que em novembro é suicídio. Agora veja, se essa ventania chama Euroaquilão, é porque ela já deve ter açoitado outros navios. Tem alguém de fora, olhando para a tua vida, no meio da tempestade, falando que nem o Euroaquilão. Ih, não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Vai acabar com o navio, vai matar todo mundo. Porque o propósito de Satanás não é para a viagem, é destruir. Ele quer destruir. E tem alguém olhando para a tua vida e falando: ah, agora ela já perdeu. Agora, não tem mais jeito. Deixa eu liberar sobre a tua vida, não importa o que digam. Você vai ser o primeiro a viver algo que ninguém viveu. Você vai ser o primeiro a receber uma vitória na tua vida que ninguém recebeu. Você vai ser o primeiro. Não importa se outras pessoas não sobreviveram ao Euroaquilão. Você vai sobreviver. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. E aí, Paulo vai falar assim para eles: eu avisei. Eu avisei. Vocês não me ouviram. Só que assim, se fosse eu ia falar: eu avisei, bem feito. Mas o apóstolo Paulo não. Ele fala: eu avisei, mas aí ele vai fortalecer os irmãos. Porque tem horas que nós precisamos, principalmente os líderes, precisamos liderar em tempo difícil. Em tempo difícil precisamos aprender a liderar. E o apóstolo Paulo vai liderar aqueles homens. Se fortaleçam. Se fortaleçam. Veja, eles estão na tempestade há alguns dias. O versículo 20 vai dizer assim que eles não viam o céu.
Faz dias que eles estão na tempestade, não dá para ver estrela, não dá para ver o céu. Você já teve numa tempestade assim na tua vida? Que você olha e não tem para onde correr. Você olha e não tem o que fazer, não tem como sobreviver. Eles não tinham o que fazer, não tinha, olhava para o céu e não via nada. Deixa eu te contar um negócio. Você não consegue olhar para o céu, tá tudo preto, tudo escuro, mas o céu está olhando para você. O céu está olhando para você. O céu está vendo tudo que você tem passado na sua vida. Tem um céu olhando para você. Tem um Deus maravilhoso assentado no trono, no comando da tua vida. E aí, no capítulo 23, é Jesus que vai falar com ele. Agora, Deus envia um anjo. Deus vai enviar um anjo. Porque veja, se você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem um GPS. Se você sair da rota, ele refaz a rota. Paulo admoestou eles, vai vir tempestade. Eles ouviram? Sim ou não? Não. Então vamos lá. O Senhor vai refazer a rota. Eu ouvi algo quando eu era criança que diz assim que Deus é pai, não é padrasto. Já ouviram isso? O Senhor vai refazer a rota. Não sei se você saiu do plano. Não sei se você saiu da rota. Ele vai refazer a rota na tua vida. E ele refaz a rota. E aí ele manda um anjo até Paulo. E o anjo vai falar assim para Paulo: o Deus a quem eu sirvo e a quem você pertence entregou todas essas pessoas, 276 pessoas do navio, entregou nas tuas mãos. Nenhum vai morrer, nenhum fio de cabelo vai cair. O apóstolo Paulo vai falar isso para eles. O Deus de quem eu sirvo. Você tem dono. Você tem dono. Você pode tentar escapar. Eu não me dou bem na igreja evangélica. Não, vou sair, vou para uma outra religião. Não adianta. Você tem dono. Você está selado. Não tem como fugir. Não tem como escapar. Você é dele. Foi ele que te fez. Foi ele que te criou. Você tem um dono. E esse anjo vai falar isso para o apóstolo Paulo, e Paulo vai fortalecer aqueles homens. E aí a Bíblia vai falar que alguns daqueles homens vão tentar fugir, vão tentar escapar. Aí sabe o que Paulo fala para eles? Fala para o centurião: não pode falar para esse pessoal aí, esses prisioneiros que querem escapar, que não vão escapar não. O Senhor prometeu guardar dentro do navio, fora não. Sabe o que eu penso com isso? Não adianta buscar atalho. Quando Deus te der um currículo, não adianta você buscar atalho. Isso me lembra de um homem chamado Aimaas. Está tendo um destacamento atrás do filho do rei Davi, Absalão. E esse Aimaas, ele surge na história. E ele fala assim para Joabe: deixa eu ir, deixa eu levar as notícias para o rei Davi, deixa eu ir. E aí Joabe: não, você não vai não. Aí ele chama o etíope, né? Não, vai você. Não, mas deixa eu ir. Ele insistiu tanto que o Joabe fala: vai, tá bom, vai. E a Bíblia fala que Aimaas conhecia um atalho. Ele conhecia um atalho, então ele chega antes do etíope. E aí quando ele chega antes, Davi vê ele, é dos nossos. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. E aí ele se para na frente de Davi, e Davi fala: e aí? O que aconteceu? Como está meu filho? Então, né, Davi? Não tinha mensagem. Aquele que busca atalho não tem mensagem. O que busca atalho não tem palavra. Palavra de Deus, eu estou dizendo. Tome muito cuidado quando você vê uma pessoa, que essa pessoa vem para Jesus, no mês seguinte ela se batiza, no terceiro mês já virou missionário e já está pregando. Toma cuidado. Leva-se tempo para criar um testemunho no Senhor. Leva-se tempo. Eu posso muito bem falar de Jesus em 20 minutos para uma pessoa, mas para essa pessoa ser discipulada vai uns 20 anos. Amém? E esse homem vai trazer uma mensagem. Ele é um homem sem mensagem.
E o centurião, ele vai se reunir os soldados. E sabe o que eles vão fazer no meio da tempestade? Vamos matar todos os prisioneiros? A gente precisa matar eles, senão eles vão escapar. E o centurião Júlio, ele gostava muito de Paulo, e na tentativa de salvar o apóstolo Paulo, ele fala, não, vamos fazer o seguinte, vocês que sabem nadar, se lancem ao mar. Por quê? Assim ele salvava o apóstolo Paulo. Deixa eu te falar uma coisa, aprenda a nadar na palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Esteja preparado para o pior. Porque em Efésios vai falar que o dia mau chega. Chega para todo mundo. Esteja preparado para o dia mau. Aqui na Torre Forte nós seguimos a linha do apóstolo. E nós somos pós-tribulacionistas. Eu sei que é uma questão de discussão em muitas igrejas. Deixa eu te falar uma coisa. Se prepare, mesmo que você não seja pós. Tá entendendo? Porque se acontecer alguma coisa, você está preparado. E se acontece algo e você não se preparou? Deus está chamando a atenção da igreja brasileira para se preparar para todas as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos meses, nas próximas semanas. Se prepare para tudo. Quem sabe nadar, se prepara. Quem sabe nadar, não afunda se uma instituição afundar. Quem sabe nadar não afunda se o país for à bancarrota. Quem sabe nadar está preparado para tudo. E aí o centurião vai falar, e quem não souber nadar, se agarre nos destroços. Se agarre no resto de madeira do navio. Se agarre nos destroços. Talvez a tua fé hoje à noite seja como um destroço. Como algo assim, nem conta mais, estão entendendo? E eu estava pensando sobre isso, quantas pessoas na igreja de Cristo com a fé minguada. E aí hoje o Espírito Santo ministrou sobre o meu coração, Marcos capítulo 9, quando um menino lunático, ele se lançava no fogo, ele se lançava na água. E aí Jesus vai falar com esse pai, e Jesus vai falar, você crê? E esse pai responde assim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. É um paradigma, né? Ao mesmo tempo que crê, pede para o Senhor ajudar ele na incredulidade. Não tenha vergonha de pedir ao Senhor para te ajudar na sua incredulidade. E eles vão encostar o resto do barco ali, numa praia, numa ilha chamada Malta. Essa ilha de Malta, ela já tinha sido habitada por muitos povos. Na verdade, a ilha de Malta, ela tem registros de habitação 5.200 anos antes de Cristo. Até hoje eles têm templos megalíticos de Hargerim, Minastra. São templos enormes de pedras naquela região. Depois vocês dão um Google para vocês verem. É belíssimo. Que são mais antigos do que as pirâmides do Egito. Então a ilha de Malta tinha registro de povos. Provavelmente fenícios habitaram lá. A ilha de Malta, durante a Segunda Guerra Mundial, por ela estar no centro ali do Mediterrâneo, ela sofreu bombardeio dos nazistas e dos fascistas. E aí, a história vai falar assim, que por causa da bravura coletiva, eles vão receber a medalha do rei George VI. Essa medalha, essa cruz do rei George VI vai fazer parte da bandeira deles. Então, Malta tem história. Malta fica entre a Sicília e entre a África. E lá eles vão parar nessa ilha. E quando eles param nessa ilha, eles vão desembarcar. E a Bíblia vai falar que os bárbaros já tinham feito uma fogueira. Por que eles são chamados de bárbaros? Porque os gregos, os romanos, qualquer um que não fosse da estirpe deles, eles chamavam de bárbaros. Provavelmente um povo fenício. E os bárbaros já fizeram uma fogueira.
Veja, eles acabaram de sofrer um naufrágio, estão com a roupa molhada, estão gelados. E tem um povo que eles não conhecem abençoando a vida deles. Você está preparado para o Senhor te abençoar com pessoas que você nem faz ideia? Você está preparado para a bênção vir sobre a tua vida, sobre pessoas que você nem conhece? Se o Senhor quiser te abençoar, Ele levanta quem Ele quiser. Ele levanta quem Ele quiser para botar comida na tua casa. Ele levanta quem Ele quiser para direcionar seus filhos. E eles vão acender uma fogueira. E quando eles acendem uma fogueira, o apóstolo Paulo, ele vai catar graveto para ajudar nessa fogueira. Veja, é um apóstolo catando graveto. Que geração é essa de líderes que por causa de uma patente não pode fazer um trabalho de diaconato? Que geração é essa de líderes que porque se tornou pastor, se tornou presbítero, não pode mais ficar na intercessão? Estão comigo? O apóstolo Paulo fez o trabalho de um diaconato, de um diácono, e ele vai catar os gravetos. Prestem atenção nisso. Em Levítico capítulo 6, versículo 13, vai falar assim que o fogo arderá no altar continuamente e não se apagará. Só que todos os dias o sacerdote tinha que limpar as cinzas. Coloca a lenha, é o ser humano que coloca. Amém? O ser humano faz o trabalho, coloca a lenha queima, ele limpa. A lenha queima, ele limpa. Mas é um trabalho contínuo. O reino de Deus é contínuo. O trabalho do Senhor, ele é contínuo. Agora veja. O graveto, o que é um graveto? Madeira, lenha. É a mesma coisa os três. O que vai mudar é a densidade. As toras de madeira maior, um graveto mais fininho. Estão comigo? O que vai mudar é apenas a densidade, mas não passa de uma árvore morta. Não passa de uma árvore que morreu. O Atmani vai dizer o seguinte, que para nós sermos lenha para o holocausto, para o sacrifício, para a adoração do nosso Deus, nós temos que morrer primeiro. Se você não morrer para as suas paixões, se você não morrer para os seus pecados, se você não morrer para as suas vontades próprias, você não pode ser lenha no altar. Você precisa morrer para as suas vontades carnais para você ser lenha para o altar. E a lenha, ela só vai ter algum benefício no altar pegando fogo. Se ela não está ali, sabe o que acontece com ela? Se ela não está no altar pegando fogo, vira morada de víbora. Vira morada de cobras. Quando você vai estudar um pouquinho sobre as víboras, sobre as cobras, sabe onde elas se escondem numa floresta? Quando você olha um pouquinho a parte biológica, elas se escondem no meio de folhas secas, de pedras e de gravetos. Porque elas gostam daquela parte escondida e úmida. Porque elas se escondem com dois propósitos. Primeiro propósito, se esconder do predador. Quem que pega uma cobra dessas? Uma águia, um gavião. E o apóstolo João vai representar o evangelho de João quando ele escreve para a igreja que a igreja é uma águia. Absorvam essa mensagem profética. E a víbora, ela se esconde no meio do graveto que está longe do altar. Se eu estou longe do altar, eu viro morada de víbora. Se eu estou longe do altar, eu fico vulnerável para as cobras. Se eu estou longe da presença do Senhor, eu viro presa fácil. E ela se esconde com esses dois motivos: se esconder do predador e dar um bote repentino. Ela se esconde para dar um bote repentino. E essa cobra, ali no meio dos gravetos, ela vai picar a mão de quem? Do apóstolo Paulo. Ela pica a mão do apóstolo Paulo. Veja, Satanás teve duas estratégias aqui. Um ataque do lado de fora, um ataque do lado de dentro. O ataque do lado de fora mandou uma tempestade. Ele naufragou, certo? O ataque do lado de dentro, agora vamos matar com veneno.
E ele vai fazer isso com nós. Ele vai tentar te atacar do lado de fora e do lado de dentro. É o trabalho dele. Infelizmente ele faz esse trabalho com eficiência. Mas a igreja é mais forte, a igreja é mais poderosa, a igreja tem um Espírito Santo. E essa víbora vai picar a mão. Quando pica a mão dele, mão fala de obra. Mão fala do que você faz. Então vai te parar na obra. Você que tem feito trabalho nos asilos comigo, que tem feito trabalho nas casas de recuperação, que tem feito Mission Day, não pare por causa de desânimo. Muitas vezes eu fui para os asilos com uma dor de cabeça terrível. Terrível. E como eu já tive uma sequência de AVCs, qualquer enxaqueca forte já é um sinal de alerta. Eu fui mesmo assim. Não deixa Satanás parar. Não deixa a víbora picar sua mão. E a víbora vai picar a mão dele. Só que o apóstolo Paulo, ao contrário da Eva, que vai dar conversa para a cobra, ele sacode ela no fogo. Sacode essa víbora no fogo. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é espiritual. Eu até convido vocês, porque após o culto nós vamos ter uma vigília. A nossa luta é espiritual. Não dá conversa para a serpente. Sacode essa serpente no fogo. No fogo da oração. No fogo do jejum. Prestem atenção. E eu fiquei assim. O Senhor fala algumas coisas comigo na palavra e eu fico assim, sabe, surpresa. Vocês sabiam que na região de Malta hoje não existe víbora? Não existe víbora. Preste atenção. E o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. Essa palavra profética. Veja, a víbora na ilha de Malta vai picar a mão dele. Ele vai sacudir ela no fogo. A ilha de Malta hoje não tem víboras. Irmãos, veja, a igreja quando se une, ela derruba principados e potestades. A igreja quando se reúne, você crê nisso? Você que faz parte da igreja de Cristo, você que é da Torre Forte, ou de qualquer outra denominação, você é unido com Cristo, com os seus irmãos em comunhão, em oração, pode derrubar qualquer potestade aqui no bairro. Você pode derrubar qualquer potestade na região que você mora. Então o apóstolo Paulo, ele vai sacudir a víbora no fogo. E aí os bárbaros vão falar o seguinte: esse homem é um assassino. Ele é um assassino. Porque ele escapou do naufrágio. Era para ter morrido, ela não morreu. Ah, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. Vejam, é até compreensível uma pessoa que não é cristã pensar assim. Ah, tá pagando os pecados. Já ouviram esse termo? Então, é compreensível. Mas do crente não é não. Quantos crentes na igreja, amigos de Jó? Ah, tá passando enfermidade, está em pecado. Só pode. Ah, o casamento destruiu. Estava em adultério. Quantos crentes parecendo os amigos de Jó? O apóstolo Paulo, no meio do naufrágio, ele vai fortalecer os irmãos dele. Fortaleça as pessoas. Abra a boca, entrega uma palavra amiga. Abraça. Esteja, sabe, seja bênção na vida das pessoas. E aí, a Bíblia vai falar que eles ficam esperando muito tempo. Agora morre. Agora ficam esperando ele inchar. As pessoas olhando para você e falando: ah, agora ela larga o ministério. Agora ela abre mão. Agora ele não visita mais as casas de recuperação. Agora ele morre. Agora essa enfermidade acaba com ele. E eles vão esperar. Vão esperar. Estão esperando isso de você? Sacode a víbora aí. Sacode a víbora. Sacode essa víbora. Não vai morrer. Não vai cair. Não vai inchar. Jesus é contigo. E aí quando eles veem que o apóstolo Paulo não incha, não cai, não morre,
Só pode ser um Deus, esse homem é um Deus. Isso me lembra no livro de Atos capítulo 14, quando eles estão em Listra, que vão chamar Barnabé e Paulo de deuses, né? É Júpiter e Mercúrio, vão chamar eles de deuses. Presta atenção numa coisa: quando Satanás não tenta macular o seu caráter, ele vai tentar te derrubar com elogio. Se ele não jogar a tua autoestima lá no pé, ele vai tentar te derrubar com elogio. E aí ele vai falar pra você: olha, eu acho que você prega mais que fulano, tinha que ser você ali no congresso, viu? Você é muito melhor. Estão entendendo? Estão comigo? Cuidado com os elogios. Davi vai falar no Salmo 12 ou 13: Senhor, corta todo o lábio bajulador. Cuidado com os bajuladores. Não são teus amigos, não. Cuidado com os bajuladores. E o apóstolo Paulo, esse homem que não caiu, a víbora não fez efeito. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor não vai te livrar do naufrágio. Muitas vezes o Senhor também não vai te livrar da picada da víbora. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o Senhor não vai deixar o veneno agir. O Senhor não vai permitir que o veneno venha agir na sua vida. Deus vai guardar você de todo veneno de víbora. Deus vai guardar você dos naufrágios. Ele está te dando currículo, lembra? Ele está te dando currículo. Você vai chegar no capítulo final, porque Deus tem uma promessa na tua vida. Todo mundo aqui tem uma promessa. Eu estou falando para pessoas que receberam promessa do Senhor. Todo mundo tem promessa, aleluia. Todo mundo tem promessa, você vai chegar lá. Fica firme. O diabo não vai acabar com você. E o apóstolo Paulo, que foi curado porque não aconteceu nada, o curado agora vai curar. Vão levar ele até Públio, o pai de Públio. Públio provavelmente ele era o governador da ilha de Malta. Vão levar ele e ele vai curar o pai desse rapaz que estava com uma diarreia muito forte. E ele vai curar. E a Bíblia fala que não curou apenas eles, mas curou muitos outros enfermos ali. Curados para curar. Já ouviram esse termo? Mas você tem que deixar de Jesus te curar primeiro. Não dê testemunho antecipadamente. Espera Jesus te curar. E Jesus vai curar esse homem. O apóstolo Paulo vai ser curado. E eles vão ficar mais 3 meses ali, até esperar o próximo navio. E eles são bem aceitos, eles são bem cuidados ali. Eles vão ficar 3 meses. E aí eles vão zarpar para o próximo navio. E esse próximo navio está indo para Roma. Agora veja, o apóstolo Paulo, ele está indo como prisioneiro. Será que ele imaginou que ele ia como prisioneiro? Ele queria pregar em Roma. É um missionário. Será que ele pensou como alguns missionários famosos hoje em dia? Não, eu vou de primeira classe. Vou de primeira classe. Vou receber um baita de um cachê gordo. Ó, e eu vou com muita gente, viu? É para pagar a passagem de todo mundo que vai comigo. Ó, eu vou cobrar 30 mil para pregar lá, viu? É outro estado, né? Eu vou cobrar 30 mil. Será que o apóstolo Paulo era desses? O apóstolo Paulo está indo em cadeias. Mas ele está preso em algemas, mas ele está livre em Cristo. Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não está indo de primeira classe. Eles esperam 3 meses. E aí eles vão embarcar num outro navio. E até Roma eles vão fazer mais 3 paradas. Siracusa, Régio e Puteoli. Eles vão fazer 3 paradas nessas 3 regiões. Provavelmente o apóstolo Paulo devia estar pensando: não vou chegar nunca. Não vou chegar lá. Mas ele chega. Ele chega em Roma. Ele vai ficar numa prisão domiciliar. Ele vai conhecer um homem chamado Onésimo, que é um escravo, que está fugindo do seu senhor, Filemão. E logo que ele está na casa, ele vai escrever uma carta para Filemão. E o resto é história. Mas eu quero finalizar essa palavra com uma história muito bonita que o Senhor falou no meu coração.
E eu quero que você ouça ela com muito carinho. Em 1748, um homem chamado John Newton trabalhava num navio negreiro, num navio de escravos. E esse homem, o pai dele já tinha trabalhado na marinha, ele também foi da marinha, e ele está no navio negreiro. E esse navio pegava ali escravos da região da África mesmo, para levar para a Inglaterra. E esse homem, ele era conhecido pelos tripulantes, pelas pessoas que trabalhavam com ele no navio. Ele era conhecido por ser rude e blasfemo, guardem bem isso. Rude e blasfemo. E a história vai falar que ele só fazia as embarcações embriagado. Estava sempre bêbado. Até que ele está num navio chamado Greyhound. E esse navio, no mar, no Oceano Atlântico, vem um tipo de um euroaquilão sobre esse navio. 1748 isso. Esse navio, ele é quase destruído, cheio de tripulantes, eles todos quase morrem. E aí esse homem, blasfemo, rude, vai clamar: Deus, tem misericórdia de mim. E a história fala que ele nunca tinha orado antes, ele nunca tinha colocado sinceridade diante de Deus. E ele vai orar: Deus, tem misericórdia de mim. E Deus ouve. Você sabia que Deus está te ouvindo? Você sabia que aquilo que você pede no seu quarto, você sabia que aquilo que você pede escondido, você sabia que aquilo que você não tem coragem nem de pedir para o pastor, é você e Deus? É aquele choro na cama. Você sabia que ele está ouvindo? Você sabia que ele está contemplando um sonho que você... Se alguém perguntar para você: você não queria isso? Você fala: eu não tenho mais sonho disso não. Deus se esqueceu de mim. Eu falei aqui, o céu está escuro, mas o céu está te vendo. Você não está vendo as estrelas, você não está vendo a lua, mas o céu está de olho em você. Você sabia que ele está te ouvindo? Você sabia que ele vem no teu encontro? E esse homem vai orar e falar: Deus, tem misericórdia de mim. E Deus dá livramento. Esse homem, ele estava saindo da África para a Inglaterra. E ali foi o começo, foi o ponto de partida para a conversão dele. Só que essa conversão, ela foi gradual. O próprio John Newton fala isso, foi gradual. Porque a nossa conversão vai ser todos os dias. O apóstolo Paulo vai falar em Filipenses: desenvolvei a salvação com temor e tremor. Não é automático. Não é automático. Eu estive esses dias com um senhor que quer se batizar e ele fala: eu amo Jesus. Eu estou sentindo que o Senhor tem me chamado. Eu tive um AVC recentemente. Deus tem me chamado. Mas eu não posso, eu tenho tanta coisa errada que eu faço. Eu falei: se batiza, homem. Quem vai limpar a tua vida é o Espírito Santo. Se batiza. Não deixa Satanás barrar as coisas que você quer fazer, aquilo que você quer se dedicar para o Senhor. E John Newton, ele vai ter uma conversão gradual. E então, em 1772, passou-se 30 anos. Esse homem agora, ele é um pastor anglicano. E ele vai escrever um poema. Esse poema, basicamente, vai falar que ele era cego, mas graças à graça divina ele vê. Você está aqui hoje porque a graça divina está te permitindo ver. Abra os seus olhos espirituais, porque Deus tem tido um mover na tua vida. E eu finalizo com a primeira estrofe desse poema, chamado Amazing Grace, que diz assim: graça maravilhosa, quão doce o som que salvou um miserável como eu. Quem era miserável aqui antes de Jesus? Quem era miserável aqui antes de Jesus? Eu estava perdido e agora fui achado. Quem que estava perdido aqui sem Cristo? Quem estava perdido sem Ele? Eu era cego, mas agora vejo.
Eu quero te dizer que o naufrágio que Deus permitiu na tua vida, ou que está permitindo acontecer na tua vida, é uma oportunidade para Ele trabalhar. É uma oportunidade. E se eu estou falando com pessoas aqui que talvez estejam cegas ainda para o mover, se eu estou falando aqui com pessoas que estão no meio do furacão, estão no meio do euroquilão, se eu estou falando com pessoas por aqui que não tem mais esperança, o capítulo 27 vai falar, e foi embora toda a esperança de salvamento. Eu estou falando aqui com pessoas que estão esperando Jesus na quarta vigília da noite. Lembram de Lázaro? Jesus não poderia ter chegado no terceiro dia? Não poderia ter chegado quando ele estava doente? Vocês sabem por que Jesus chega no quarto dia? Porque havia uma crença judaica. E vocês pensam que não, mas tem muito judeu místico, viu? Havia uma crença judaica que eles acreditavam que o espírito do morto ficava ali rodeando e até o terceiro dia podia entrar no morto e reviver. Mas se passou 3 dias e não aconteceu isso, só Deus. Por isso que Jesus chega no quarto. Ele chega no quarto para provar que Ele é Deus. Se você crê nesse Jesus, se você crê que Ele está olhando por você, se você crê que Ele está cuidando da tua vida, se você crê que o céu está de olho em você, se você crê que Ele está enviando anjos ao teu favor, se você crê nisso, vai ficando de pé. Vamos orar ao Deus vivo. Vamos colocar as tempestades das nossas vidas diante dEle. Eu encorajo você a ficar na vigília também, se você puder. O fogo do céu precisa cair sobre a nossa vida. Só que você está disposto a ser uma lenha para o holocausto? Você está disposto a ser a lenha que vai queimar, que vai arder continuamente? Que você esteja disposto a ser lenha para adorar o Deus vivo, o Deus que te deu salvação, o Deus que te livrou de naufrágio, o Deus que tem cuidado da tua vida, e o Deus que, embora você esteja ainda no capítulo 27, vai fazer você chegar no 28. A cura vai chegar, a cura vai chegar, o livramento vai chegar, o casamento vai ser restaurado, o filho vai voltar, a filha vai voltar. Vamos orar ao Deus vivo. Põe a mão no teu coração. Pai Santo, Todo-Poderoso, cheio de graça e misericórdia, louvamos, exaltamos, engrandecemos o teu santo nome. Declaramos neste lugar que não há outro Deus além de ti. Só tu és o nosso Senhor, só tu és o nosso Salvador, só tu és o Deus em quem nós colocamos a nossa confiança. Sabemos, Pai, que a honra, a glória, o domínio, a majestade estão diante de ti e que a terra é estrado nos teus pés. Senhor, nós colocamos diante de ti nossas situações. Olha para aquele que está no meio da tempestade. Olha para aquele que ainda está cego para o teu agir. Olha para aquele que está sem esperança. Olha para aquele que quer fugir do barco, Pai, que quer fugir do navio. Olha para aquele que não está aguentando o processo. Mas o Senhor fala hoje, nesta noite, você só vai viver o propósito se aguentar o processo. Visita o teu povo com graça, visita o teu povo com misericórdia. Anima o teu povo, Senhor, anima o teu povo. Senhor, que nós possamos ser lenha no altar, que nós possamos ser lenha no altar e que o fogo santo venha arder continuamente no nosso coração. Acende a chama do nosso coração, acende a chama do nosso coração para ver o teu mover, para ver o teu agir. Senhor, e nós te louvamos nessa noite, te exaltamos, te agradecemos e te aplaudimos no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, queridos.